Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, em Brasília. Começa neste momento o lançamento da segunda etapa do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Vamos acompanhar a cerimônia. Neste momento, ouviremos as palavras da senhora Carita Cristiane Nepomuceno Almeida, técnica em edificação pelo Senai, curso ofertado no âmbito do Pronatec. Meu nome é Carita, mas também posso ser chamada de Maria, Isabel, Joana, ou mesmo João, José, Marcos, porque, na verdade, existem tantas Caritas por esse Brasil afora. Vim do Nordeste, do Amarante, no estado do Piauí, cidade pequena, pacata e sem recursos. Moro em Goiânia há 10 anos. Tenho 18 anos e desde criança eu já sonhava. Tinha projetos, esperava ter uma oportunidade de construir a minha história, crescer na vida. Lembro-me até hoje do dia em que foram divulgar o Pronatec na escola estadual onde eu estudava. E sem pensar duas vezes, fiz minha inscrição para fazer o curso técnico em edificações pelo Senai. Naquele dia, vi no Pronatec uma oportunidade de mudança de vida. Por meio dele, eu poderia conseguir qualificação, conhecimento e o emprego tão desejado. E o melhor, sem custo algum. E então, poder ajudar em casa, retribuindo com todo orgulho os sacrifícios feitos por minha mãe, a mulher mais guerreira que já conheci, no qual nela me espelho. O Pronatec foi um divisor de águas na minha vida. Desde que me formei, senhora presidenta, a minha mãe também resolveu retomar os estudos, também pelo Pronatec. Ela e meu irmão hoje são pronatequianos, a família pronatequiana. Não é fácil estudar, mas nós persistimos e ficamos com vontade de aproveitar as portas que vão se abrindo, uma atrás da outra. Hoje, sou estudante de Engenharia Civil com o apoio do FIES, um outro programa federal que é de fundamental importância para nós, estudantes trabalhadores. O curso técnico passou muito rápido e logo consegui um estágio, coisa que jamais imaginei que aconteceria. Antes mesmo do término do curso, eu já estava trabalhando. Era o começo da concretização de um sonho, pois eu já estava ingressando no mercado de trabalho, na área em que eu sempre desejei, e uma empresa reconhecida no ramo da construção civil. Por isso, quero agradecer, em nome de todos os estudantes Pronatec, pela iniciativa do governo federal, que, em parceria com as instituições de formação profissional, nos proporcionou a oportunidade de fazer um curso de qualificação técnica e ingressar no mercado de trabalho. Agradeço também, não poderia faltar, aos professores, heróis anônimos, que nos ensinam com tanto empenho e uma didática impressionante. Peço, senhora presidenta, que não pare de lutar e investir na educação deste país. A educação abre portas para o mundo. A educação modifica situações, melhora as pessoas, o caráter do ser humano. Ela tem a força capaz de ampliar fronteiras e transpor barreiras, mudando a história das pessoas e da nação. Meus parabéns a todos os que fazem o Pronatec. O meu muito obrigada.
ela chama a mãe dela também, né? Mudou isso aqui? Bem. Passamos a palavra agora ao ministro da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff, cumprimentar aqui o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, cumprimentar aqui todos os ministros e ministras presentes, todos os parlamentares, senadores, deputados federais, cumprimentar aqui também todos os dirigentes do Ministério da Educação, em nome do Alessio Trindade Barros, que é o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica. Presidenta Dilma, hoje é um dia muito especial. Primeiro, porque nós podemos apresentar os resultados do Pronatec. E eu queria dizer, presidenta, em primeiro lugar, que é muito importante destacar a sua determinação para que nós chegássemos até aqui, porque nós sabemos que em 2011, como eu estou no MEC já há muito tempo, tudo que aconteceu no MEC, a culpa é minha, presidente. Eu queria dizer que eu tenho que testemunhar a sua determinação para que nós pudéssemos alcançar os objetivos que nós alcançamos hoje. Primeiro, grande objetivo do Pronatec era exatamente atingir um número grande de matrículas em escala nacional. Esse é um esforço muito grande, porque nós sabemos que a educação profissional no Brasil, ela sempre foi relegada a segundo plano. E nós tivemos que fazer um grande esforço para que nós tivéssemos um resultado expressivo em termos de matrículas. E, sem dúvida alguma, nós conseguimos avançar muito. O segundo desafio que a senhora colocou para o Ministério da Educação é que nós garantíssemos a gratuidade para ingresso no programa, porque nós sabemos das desigualdades educacionais que nós temos no Brasil, sabemos da dívida educacional que nós temos no Brasil, e nós sabemos que nós temos que dar oportunidades para todos os brasileiros, cada vez mais, independentemente da sua origem. Todos aqueles que querem estudar, todos aqueles que querem se desenvolver, têm que ter acesso à educação e à educação profissional. E isso nós conseguimos fazer no Pronatec. Eu queria dizer também que a senhora lançou um outro desafio, que era juntar as melhores instituições de formação profissional desse país e colocá-las a serviço do Pronatec. E nós temos orgulho hoje de dizer, presidente, e a senhora reconheceu aqui o mérito de cada uma das instituições, que nós conseguimos esse objetivo, juntamos a nossa rede federal, juntamos as redes estaduais de educação profissional e juntamos também o Sistema S, o Senai, o Senac, o Senat e o Senar, e hoje nós alcançamos esse resultado. E também nós sabemos que a senhora determinou que nós tínhamos que, com o Pronatec, alcançar o grande objetivo do nosso país para transformar o país numa nação desenvolvida, que é exatamente elevar a produtividade da nossa economia. Então, eu tenho a honra de dizer, presidente, que nós já chegamos a 7.405.000 matrículas no Pronatec e que eu queria anunciar aqui, em nome de toda a equipe do Ministério da Educação, que nós vamos atingir 8 milhões de matrículas no Pronatec até o final de 2014. E esse é um mérito, presidente. É um mérito do Ministério da Educação, é o mérito de todos os parceiros do Pronatec, mas, sem dúvida alguma, é a sua determinação de destinar os recursos necessários para isso, para que nós pudéssemos alcançar esse objetivo. Não se faz um programa dessa magnitude sem vontade política, sem a determinação e sem a experiência de uma grande gestora, que é a nossa presidenta. Temos aqui o Alessio Trindade Barros, que é aquele que é sempre culpado, que eu culpo, a senhora me culpa, mas eu culpo ele também, que é o nosso secretário de Educação Profissional e Tecnológica. A Nilva, que está aqui presente também, que é uma pessoa muito importante para o Pronatec. Toda essa equipe
presidenta, tem feito um grande esforço para que a gente possa mudar a educação profissional do Brasil. Mas nós sabemos que nós precisamos dar continuidade a esse processo. E, sem dúvida alguma, eu não tenho por que não dizer isso, presidenta, o Pronatec é o maior programa de inclusão educacional que esse Brasil já teve. Muito obrigado e parabéns a todos. Neste momento, a Presidenta da República assina decreto que regulamenta os itinerários formativos da educação profissional e tecnológica. Com a palavra, a senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff. Eu queria iniciar cumprimentando a Carita Cristiane, que está acompanhada de sua mãe, a senhora Dissemília Jovina, e o professor Hugo Leonardo. Por intermédio da Cari e da sua mãe, eu cumprimento todos os formandos e formandas, agora formados e formadas do Pronatec. Enfim, de todos aqueles que participaram conosco nesse grande desafio, nessa verdadeira aventura. Por que aventura? Porque nós tínhamos a experiência de começar. Como o Brasil nunca tinha feito um programa de ensino técnico e de qualificação profissional dessa envergadura, nós fomos aprendendo pelo caminho, com os alunos, com os professores e com todas as instituições parceiras. Cumprimento o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Queria aqui cumprimentar o ministro Henrique Paim, da Educação, Aloysio Mercadante, da Casa Civil, Manuel Dias, do Trabalho, e a ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje premiada. Em nome deles, eu cumprimento todos os ministros aqui presentes, que de uma forma ou de outra sempre contribuíram para esse programa e para que nós superássemos esse desafio. Queria cumprimentar os deputados federais, a professora Dorinha Seabra e o deputado Valtenir Pereira. Queria cumprimentar e agradecer imensamente ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica, o Alessio Trindade, como o país chama, o culpado. Mas o culpado de boas coisas, viu, Alessio? Assim como o Paim, que sempre fala que está fazendo recuperação, mas ele passa de ano todos os anos, ele cumpre a meta todos os anos e o desempenho dele é de altíssima qualidade. Então, Alessio, você é culpado de coisas muito boas. E a certeza é essa: o Pronatec não para de crescer. E é por isso, porque ele não para de crescer e porque nós conhecemos a demanda. Aliás, eu quero dizer que eu estive em inúmeras formaturas do Pronatec. Eu assisti de forma comovida inúmeras formaturas onde ficava claro que o Pronatec tinha propiciado uma grande força a partir da qual se juntaram os jovens, adultos, homens e mulheres, que fizeram esse esforço de colocar a questão da educação técnica, da formação técnica, em alguns casos da qualificação profissional, em outros do ensino técnico de nível médio, de colocar isso no centro das suas vidas e das suas preocupações, destinando tempo
tirando este tempo do seu trabalho algumas vezes do seu lazer, certamente demonstrando uma grande força e determinação do povo brasileiro. Agradeço ao apoio dos familiares. E aqui nós temos um caso de apoio dos familiares importantíssimo, que eu queria, em nome de todos os familiares, cumprimentar a Dircemília Jovina. Por que eu quero fazer esse cumprimento novamente? Porque as mães e os pais e toda a família são grandes incentivadores para que as pessoas façam esse esforço, se formem em busca de uma situação melhor no mercado de trabalho. Agora, a Dircemília Jovina teve o estímulo ao contrário, mostrando a dinâmica de uma família. A Carita estimulou a Dircemília. Então, eu quero mostrar essa segunda parte, a importância das famílias nesse processo. E não é a primeira história que nós testemunhamos. Numa outra formatura, eu estou tentando aqui lembrar em que cidade? Porto Alegre? Em Porto Alegre, nós testemunhamos também o mesmo processo. O processo pelo qual a mãe volta a fazer um curso a partir dessa oportunidade que os filhos têm. Eu queria dizer para vocês que em todas as cerimônias do Pronatec, desde a primeira, em que um estudante que fazia, porque tem o que faz o juramento e o que faz o discurso em nome da turma. Aliás, o juramento é muito bonito, pai. A gente devia ter mostrado o juramento aqui hoje. É um juramento em que a pessoa jura não só usar a sua competência técnica em benefício da sua família, da sua comunidade, do seu país. É nesse sentido que ele é muito bonito. Mas eu senti em todos eles, ao começarem a falar e eu perceber que essa era uma autossensação de pertencimento, falavam em geração pronatequiana. E as pessoas geralmente percebem mais cedo. As pessoas que vivem a questão, elas vivem e entendem mais cedo o tamanho e a importância daquilo, pois muito bem, falavam em geração pronatequiana, no orgulho de pertencer à geração pronatequiana. E o orgulho desses jovens, eu quero dizer para vocês, dos jovens trabalhadores, e vocês viram a quantidade de mulher, né? Tem muita mulher, isso é uma coisa interessantíssima, porque é a afirmação de uma tendência que ocorre em todas as áreas do país. A presença das mulheres nesse desafio de transformar e criar outras condições no Brasil. Mas eu estou encerrando dizendo o seguinte: o orgulho das mulheres, dos homens, jovens e adultos, tem de ser o nosso orgulho. É um orgulho imenso. Eu não deixo, sempre que posso, eu não deixo de comparecer a essas formaturas, porque é importante que esses jovens, essas pessoas, esses adultos tenham claro que o que acontece com eles é algo que transforma o Brasil, que transforma a vida deles e, por isso, transforma também o Brasil. Eu tenho, pelo Pronatec, um carinho muito especial, um carinho porque o Pronatec faz algo que eu acho essencial e faz de forma muito clara. Ele muda a vida das pessoas, ele melhora a vida das pessoas, ele dá futuro e, sobretudo, esperança para as pessoas. E esperança é tudo que nós precisamos para construir sempre um mundo melhor. Carita, parabéns.
E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.